Aloísio Nunes declara apoio a Lula. A gente recebe agora a repórter Beatriz Manfredini, o ex-chanceler. Beatriz disse também que o PSDB, sua legenda, pretende congelar, descartar a candidatura de Dória, Exatamente, Adriana. Aloísio Nunes, que já teve diversos cargos, dentro do PSDB, ele acabou ali escolhendo, então, um dos lados, agora, digamos assim, para a eleição de outubro de 2022. Ele declarou em uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo que vai apoiar Lula já desde o primeiro turno, então, agora nas eleições de outubro de 2022. Disse que isso não tem nada a ver diretamente com o ex-governador aqui de São Paulo, João Dória. Pelo contrário, ele elogiou a gestão de Dória nos últimos anos e disse que Dória foi um dos únicos que teve coragem para bater de frente com o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas ele disse que a candidatura, a pré-candidatura, no caso ainda, de Dória está meio apagada dentro do próprio PSDB e pode ser que ele nem seja o nome escolhido para a chamada terceira via. Aloísio Nunes, que foi ministro das Relações Exteriores, ele disse o seguinte, que neste momento só existe ou a continuidade do mandato do atual presidente Jair Bolsonaro ou a derrota de Bolsonaro e que ele quer estar do lado da derrota. Para Aloísio Nunes, a única pessoa que tem capacidade neste momento para derrotar Bolsonaro seria então o ex-presidente Lula e é por isso que ele vai apoiá-lo. Ele disse ainda então que essa escolha foi feita e até porque neste momento não tem nenhum nome competitivo o suficiente na terceira via que possa bater de frente tanto com Bolsonaro ou ser aí uma alternativa a Lula, então ele escolheu aí o candidato já, Adriana. Declarações polêmicas, hein? E Beatriz, um outro assunto, o ex-presidente Michel Temer andou criticando as falas do ex-presidente também, Lula, pré-candidato à presidência nesse ano, com relação a reajustar. Lula disse que faria modificações na reforma trabalhista atual, que foi criada na época do governo Temer, justamente. Adriana, também em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o ex-presidente Michel Temer, ele cutucou ali, trocou farpas com o ex-presidente Lula sobre esse assunto da reforma trabalhista, que é um ponto aí polêmico entre os dois, A reforma trabalhista foi aprovada em 2018, ainda no governo do ex-presidente Michel Temer, e desde que se colocou como pré-candidato à presidência da República, o ex-presidente Lula vem falando bastante que, se for eleito, realmente pretende revogar a reforma trabalhista. Então, em entrevista ao Estado de São Paulo, o ex-presidente Michel Temer disse o seguinte, ele criticou essa tentativa aí de revogação, pelo menos essa promessa de revogação por parte do ex-presidente Lula, e diz que o que ele quer certa e seguramente é restabelecer o imposto sindical. E acrescentou ainda o ex-presidente Temer que a reforma trabalhista só acrescentou direitos aos trabalhadores. Já Lula diz que não e chamou inclusive a pessoa ali, ou as pessoas que aprovaram a reforma trabalhista em 2018 de pessoas com mentalidade escravocrata. Então, os dois trocando farpas ainda sobre o assunto, Adriana. Perfeito, valeu Beatriz Manfredini. José Maria Trindade, como avalia o posicionamento de Temer? Seria um erro, na sua opinião, mexer na reforma trabalhista ou necessário? Seria um erro, Olha, em 1943, Getúlio Vargas publicou através de um decreto-lei a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. O decreto-lei, para a juventude aí, é mais ou menos como uma medida provisória. A medida provisória substituiu o decreto-lei, que era um decreto que tinha força de lei assinado pelo presidente da República e que tinha aprovação por decurso de prazo. A Constituinte colocou a medida provisória. Através de uma medida provisória, em 1943, veja bem, 43, de lá para cá, houve mudanças, o homem foi na Lua, reinventaram vários eletrodomésticos, a linha de montagem já não é mais a mesma, já existem vários componentes aí autônomos, robôs, As relações de trabalho mudaram, tudo mudou e a CLT resiste. Isso era um grande tabu aqui no Congresso Nacional. Quem ousasse apresentar um projeto para tocar na CLT era imediatamente execrado publicamente. O nome dele pregado em postes, em cartazes como traidores da classe trabalhadora.
Veja bem, tudo tem que ser modernizado, inclusive a legislação trabalhista é um dos pontos do custo Brasil. E aí veio no governo Michel Temer uma possibilidade ótima de fazer pequenas mudanças. Foi uma mini reforma trabalhista. É preciso mexer, sim, na legislação trabalhista para mudar mais, adequar. Hoje já existem computadores, descobriram a internet, essa magia de se trabalhar em casa, produzindo muito mais, né? Tudo mudou, os produtos mudaram, então é preciso adequar, desregulamentar as relações de trabalho. Mas, na verdade, o que Lula quer é isso que o presidente Michel Temer falou mesmo, voltar o tal imposto sindical para jogar dinheiro no bolso de sindicalistas incompetentes. Ô Zé, eu queria voltar ao primeiro assunto que a Manfredini trouxe aqui pra gente, sobre a Aloysio Nunes Ferreira declarando apoio a Lula. É uma declaração que surpreende e isso mostra a total rachadura no PSDB. E uma outra informação que eu queria passar para você, na verdade, conversando com um cientista político, ele deu uma declaração interessante. A gente fala muito sobre a terceira via, né? Ele falou e ele foi explícito dizendo o seguinte: olha, a única figura política hoje no Brasil que teria condição de quebrar essa polarização seria justamente o ex-presidente Michel Temer, porque ele abarca os críticos dos dois lados, né? Quem não gosta de Lula e quem não gosta do presidente Jair Bolsonaro. Como é que você faz uma leitura em relação a isso? É curioso isso, né? É muito. Primeiro, o Aloysio Nunes, é um ato de coragem, né? Ele dizendo que, olha, o PSDB tem que sair do muro e definir, a eleição está polarizada. Os políticos estão sendo chamados exatamente para definir a sua posição. Alguns ficam defendendo terceira via, não sei o quê, mas defendendo o Lula. Ele, pelo menos, se expõe e coloca um posicionamento. Agora, ele coloca a sardinha na brasa do Lula, que o Lula está querendo se colocar como um organizador de uma frente nacional. Mas não é frente nacional, é um ajuntamento de adversários e pessoas hostis ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, sobre esse raciocínio aí de terceira via com Michel Temer, seria ideal. Só que há, nesse momento, um divórcio muito pesado entre políticos e voto, ou seja, políticos e opinião pública, políticos e eleitores. Então, em tempos normais, quando os políticos faziam o processo eleitoral, isso seria uma saída. Mas hoje não funciona. Os políticos podem apoiar o ex-presidente Michel Temer, que fez um governo muito bom de coalizão. Foi uma experiência boa de governo congressual, que seria o início ali de um semipresidencialismo, por opção dele, ele que fez essa opção, né? Mas os políticos, se apoiarem o ex-presidente Michel Temer, o eleitor não vai atrás, não. É verdade. Bom, ainda falando